Boa noite, meu irmão. A graça e a paz do Senhor te alcance a tua casa. Essa noite você possa receber um pouco mais de Deus, que você possa se chegar mais diante dEle e que o teu coração, a cada dia mais, possa estar firme nesse tempo todo, sabendo que Deus é contigo. Eu quero orar com você, com a tua casa neste momento, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu quero pedir pelo meu irmão, quero pedir por todos aqueles que estão ouvindo e vendo, ó Pai, este culto, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa ministrar sobre o coração deles, que eles possam ficar firmes nesse tempo, que nada possa os abalar, mas que eles fiquem firmes na rocha, que é o Senhor, e que em nome do Senhor Jesus, eles possam caminhar olhando para o alto, olhando para Cristo, sabendo que o Senhor é o caminho deles, o Senhor é a vida deles, o Senhor é o nosso Salvador. E em Ti nós nos entregamos nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês, está lá em Salmos, um Salmo de Davi, Salmo capítulo 29. Acompanhe conosco, leia conosco, pegue sua Bíblia, smartphone, abra aí Salmo 29, um Salmo de Davi. Quero que você leia conosco. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Aqui eu vejo um Davi que, acompanhando todo um dilúvio, uma chuva, às vezes acontece essa chuva aqui, né? Lembro de chuva que destelhou, uma chuva muito forte. E Davi olha para essa chuva e, no meio daquela calamidade, daquele dilúvio que ele fala, ele consegue ver Deus. No meio da chuva, ele consegue ver e falar assim: olha, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor troveja, tudo está debaixo da mão de Deus. Ele consegue ver que no meio da chuva, o Senhor vem com voz poderosa e declara e adora a Deus, dizendo que Ele é poderoso, que Ele é santo, mas ele também consegue ver vida na chuva. No versículo 9 ele fala assim: a voz do Senhor faz dar cria às corças. No meio da calamidade, Davi encontra vida. Ele encontra criação. Ele encontra a bondade de Deus, que é a vida a um novo ser. E ele termina dizendo: olha, o Senhor preside os dilúvios como rei. Tudo está debaixo de Deus. Deus preside os dilúvios, Deus preside esse mundo, Deus preside tudo que há. E ele continua dizendo: olha, o Senhor presidirá para sempre. Em versículo 11 ele termina dizendo: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. E eu quero terminar a minha parte dizendo isso para você: olha, o Senhor dá força ao seu povo. Olha para essa dificuldade, olha para o que está acontecendo na tua casa, você consegue ver Deus ali presidindo a tua casa, e escute o que Deus está falando para você. Olha, o Senhor te dá força, e o Senhor abençoa com paz
o seu povo. E aqui eu termino dizendo que a força do Senhor, meu irmão, esteja com você, e que a paz do Senhor, que o Senhor abençoe com paz a você, meu irmão, a você que nos assiste e a tua casa, em nome de Jesus. Vem louvar a Deus conosco, vem engrandecer a Deus, porque a voz do Senhor é poderosa. Vamos louvar ao Senhor juntos? Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Desejo a você uma excelente noite em nome de Jesus. Tem um texto da palavra de Deus que me chama muita atenção, tenho lido nas últimas celebrações, que está no livro de Salmos, capítulo 24, o verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o texto segue e diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O texto que fala sobre o Criador e Senhor, e diz que dele são todas as coisas. Ele é Senhor de tudo, inclusive do nosso tempo, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso recurso, da nossa família. Tudo é dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos apenas mordomos do que temos recebido de Deus. É nessa certeza de que somos apenas mordomos, que também entendemos da necessidade de repartirmos o que Deus tem nos dado. E em destaque, repartir com a obra de Deus. Nós, como igreja, temos uma missão para cumprirmos. Existe um propósito eterno na igreja,
não nesta, mas na igreja de Jesus. Isso nos inclui. E esse caminho e esta missão, que precisa ser cumprida, requer recurso financeiro. E temos podido contar com a sua generosidade, com o seu amor por esta obra, ao longo de 35 anos. Não seria diferente agora, nesse tempo em que não temos podido congregar. Temos visto essa generosidade muito claramente estampada na atitude dos irmãos. E é nessa certeza de que tudo é dele e que somos apenas mordomos, é que nós pretendemos continuar contribuindo com a obra de Deus, para que os nossos compromissos tributários, sociais, missionários, os nossos compromissos para com o reino de Deus não parem. Você pode contribuir de muitas formas: transferência bancária, como está aí nos dados na sua tela, pode também contribuir através de depósito bancário, a cartão de crédito ou débito, como informado aí na sua tela. O mais importante é que possamos entender que tudo é dele, portanto, para ele seja toda a honra e toda a glória. Como diz a palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Que Deus nos ajude a sermos daqueles que semeamos no seu reino, a fim de que sua obra avance, hoje e sempre, em nome de Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim.
queridos, mais uma vez os cumprimento com a graça e com a paz de Jesus. Quero desejar a todos uma excelente noite, uma ótima quarta-feira, esse tempo precioso que temos podido viver, mesmo que por meios digitais, temos proclamado a palavra e a palavra de esperança e de fé tem chegado ao seu coração, à sua família. Isso nos alegra muito como igreja. Hoje quero compartilhar um texto da palavra de Deus, está registrado no profeta Isaías, Isaías capítulo 40, versos 6 a 8, depois dos versos 28 a 31. E diz assim a palavra de Deus. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é como uma erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu quero orar nesse instante para que Deus nos fale ao coração por sua palavra, que não nos falte a revelação do alto, que não nos falte o consolo do alto. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, viva e eficaz, palavra eterna, palavra que salta aos nossos olhos como chama de esperança, num tempo de tanto desespero. Obrigado porque o Senhor continua falando conosco, e nesta noite, Pai, que não seja diferente, que a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus querido, da Tua palavra e da Tua revelação nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Todos nós, vivendo o que estamos vivendo, temos sido colocados diante de uma situação que aponta para um cansaço, uma fadiga e um desespero. É óbvio que como humanos que somos, não tem nada de estranho com essas reações. Quando começamos a pensar o que vem pela frente, quando começamos a fazer contas demais, raciocinar demais sobre o impacto, por exemplo, econômico, que vai vir sobre a nossa família, sobre a própria comunidade que fazemos parte, a nossa cidade, nosso país e até o mundo. Quando começamos a entrar por essa rota, olhando para relatórios, perspectivas de economistas, ou mesmo quando pensamos para a área da saúde, o que vem pela frente, a gente pode ser tomado por uma fadiga muito grande, por um desespero, e naturalmente isso não vai nos ajudar a chegar num bom lugar. Esse texto sagrado, ele inicia a narrativa falando sobre a nossa condição. Ele diz aqui, toda carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Depois ele diz, seca-se a erva e cai a flor. Esse texto mostra a nossa finitude, esse texto mostra a nossa condição humana. E não tem nada de errado com esse fato, é apenas a testificação de uma realidade. O próprio Senhor, através do profeta Isaías, que ali é boca de Deus para nós, diz, olha, não se esqueça que você é gente. Eu poderia dizer, olha, baixa a bola, menos, calma, tenha paciência. Nós não somos deuses, não estamos no controle de nada, não somos soberanos sobre coisa alguma, somos apenas como erva, que seca, que murcha, ou como a flor que cai. Há uma finitude que demarca a nossa existência humana. E junto com essa finitude, também podemos falar da nossa vulnerabilidade humana, das nossas incompetências e impossibilidades humanas. Mas uma coisa que me chama a atenção, além dessa testificação da nossa condição humana, é o que ele diz no versículo 8, porém, esse porém faz toda a diferença. Escute só, porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O que vai nos fazer romper e prosperar, o que vai nos dar vitórias
triunfos na jornada. O que vai nos abençoar no caminho, repetindo, não é a nossa humanidade, mas é a palavra eterna de Deus sobre nós, que estabelece sobre a minha vida e a sua vida a regência de um Deus soberano. Diz a palavra, verso 8, seca-se a erva e cai a flor. No entanto, diz a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Não sei se você já se ateve ao fato de que a Bíblia está cheia de promessas, promessas que falam de cuidado, promessas que trazem garantia a mim e a você, e que falam desse agir de Deus sobre a nossa vida. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que Ele não nos deixaria, que Ele não nos desampararia. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos fortalece. Diz a palavra, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. A palavra diz que o justo jamais mendigaria o pão, nem a sua descendência. A palavra de Deus também vai dizer para mim e para você, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e que nele, em Jesus, somos mais do que vencedores. As garantias que teremos na vida não são referentes à nossa condição, porque somos humanos, limitados, como diz a palavra. No entanto, há um Deus sobre nós, há um reino sobre nós, há uma palavra eterna sobre nós. Repito, verso 8, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Nada pode interferir no fato de que a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra pronunciada da boca de Deus, vai continuar subsistindo. Nada pode interferir nisto. Não tem crise mundial, não tem circunstâncias adversas, sejam elas pequenas ou grandes, não há nada que faça com que Deus deixe de ser Deus e a sua palavra deixe de ser eterna. A palavra permanece para sempre. Isso aquieta o nosso coração. Não importa a nossa fragilidade, não importa se somos como a erva ou como a flor, que seca e cai, há um Deus sobre nós. Ainda que nosso pai ou nossa mãe nos desamparasse, a Bíblia diz que Deus nos acolheria. Eu sei que temos recebido nos últimos dias más notícias, notícias que têm roubado o nosso chão, têm minado a nossa esperança, têm tirado a nossa alegria, mas quando olhamos para a Bíblia, temos de volta aquilo que por alguma razão tem se perdido. Temos que escolher para onde olhar. Podemos olhar para a nossa humanidade, ou podemos olhar para o fato de que sobre essa humanidade está uma palavra eterna, e um Deus eterno, e um reino eterno. Eu prefiro dizer para você que o melhor caminho é olhar para a eternidade da palavra e o poder desse reino eterno. O texto sagrado continua dizendo o seguinte: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Nós nos cansamos. É muito comum, diante de situações de enfrentamentos, de batalhas, por muitas vezes desgastantes, experimentarmos um cansaço e uma fadiga. Isso nos remete ao fato de que temos limitações, mas a Bíblia diz que Deus não se cansa, Ele não enfrenta fadiga alguma, Ele está acima dessas circunstâncias. E diz ainda, o Criador dos fins da terra não se cansa nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento. A forma de Deus entender as coisas não é como a nossa forma de entender as coisas. O nosso olhar humano nos limita. Falei há alguns domingos atrás pela manhã, nessa série de ministrações, nesse momento online de transmissão ao vivo, eu falei que estamos o tempo todo sendo colocados numa rota em que a visão humana, contrapondo-se à visão eterna, nos coloca numa situação de dificuldade. E temos que escolher por que perspectiva olharmos. Eu diria, olhe pela perspectiva de Deus, olhe pela forma, que a Bíblia te recomenda olhar. Há um parâmetro da palavra, e a Bíblia vai me chamar a atenção para olhar a vida com esperança, com fé, com ousadia. Diz a palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor nos convida a encontrar dentro de nós, pela sua palavra e pela sua presença, quietude de alma.
Porque nós não podemos esquecer que sobre nós está o exercício da soberania de Deus e podemos encontrar nele descanso. Me recordo de um salmo que me chama muita atenção, que é o Salmo 37, um salmo de Davi. Nesse salmo, Davi vai falar no início sobre uma certa indignação que ele possuía no coração dele, quando ele olhava para a sua vida, que no seu juízo de valor não andava, não prosperava. Ele olha para os ímpios e os vê prosperando, e ele fica bem indignado. Deus fala ao coração dele, e num certo momento ele escreve, e o que ele escreve diz para mim que Deus tratou do coração dele e tira dele essa indignação. Quando o Senhor então começa a falar com ele, ele fala conosco e compartilha nesse salmo palavras profundas, quando ele diz o seguinte: confia no Senhor, faça aquilo que é certo, então habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Depois ele diz: descansa no Senhor e espera nele, um pouco mais abaixo. E antes de falar do descanso, ele chama a atenção para duas coisas: confiar e entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós não temos garantias na vida. Humanamente falando, não temos. Não temos controle sobre nada. Nós temos Deus sobre nós. E é esse Deus sobre nós que vai trazer para mim e para você a oportunidade de termos uma jornada, e que nessa jornada sobre nós estará sobre ele o cuidado, sobre nós o cuidado dele, e naturalmente iremos experimentar o descanso dele. Olha o que a Bíblia diz aqui: é inescrutável o seu entendimento. Eu volto a falar, Deus enxerga as coisas de um modo diferente. Nós somos filhos por adoção, e a Bíblia diz que o temor do Senhor nos ajuda a conhecer os segredos do coração de Deus. Ele diz: a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Quando há temor em nosso coração, a gente começa naturalmente a conseguir entender um pouco mais desse entendimento inescrutável de Deus, porque ele começa a compartilhar os seus segredos conosco e nos dá paz a partir daí. Eu prefiro depositar a minha esperança nas promessas de Deus do que na minha força pessoal. Eu prefiro depositar a minha esperança no cuidado soberano de Deus, que é um Pai amoroso, do que depositar na minha própria força e capacidade. O texto segue e diz que esse Deus, que tem um conhecimento e um entendimento inescrutável, que é criador dos fins da terra, que não se cansa nem se fadiga, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O texto admite que nós cansamos e que perdemos o nosso vigor, mas o texto também afirma de forma tão categórica que esse Deus, ele dá força ao cansado e ele multiplica as forças àqueles que não têm já nenhum vigor. Tenho lidado com pessoas bem exaustas, cansadas, gente que perdeu as suas forças, que perdeu a sua paz, a sua esperança, e alguns perderam até a fé. Mas eu oro nesta noite, e no final estaremos fazendo essa oração específica por você, para que Deus traga sobre a sua vida o renovo dele, a força dele, e que ele te devolva, no lugar do cansaço, a força, a ousadia. No lugar desse vigor que foi embora, você possa experimentar a força espiritual e emocional que ele mesmo pode nos dar. O texto diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Por muitas vezes estive no limite das minhas forças pessoais, momentos que eu acreditava que dali para frente eu não teria condição nenhuma mais de andar. Mas quando eu olho para a palavra e vejo a fidelidade de Deus, eu me animo, porque por essas vezes em que parecia que não havia mais força para seguir adiante, me vi seguro nos braços de Deus. Fui aconchegado por Ele, amado por Ele, protegido por Ele, sustentado por Ele, até que então, aquela temporada de cansaço, de fadiga, de falta de vigor, foi embora. E diante de mim se abriu a possibilidade de enxergar diferente. Porque Deus te dá força e me dá força quando estamos cansados. E Ele multiplica as forças e o vigor quando nós perdemos essas forças e esse vigor. Qual o caminho para isto? Eu diria devoção, quebrantamento, vida com Deus, olhando para a palavra como palavra do coração de Deus ao seu coração e crendo nela, firmando as suas decisões e pensamentos na palavra e diante do Senhor em oração,
coração quebrantado, boca no pó, simplicidade e humildade, dizer: Senhor, me ajude. E quando buscamos com sinceridade, Ele nos ouve. O texto vai dizer ainda no verso 30, que os jovens se cansarão, se fadigarão, os moços certamente cairão. Aí agora vem algo extraordinário, e aqui está a diferença. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Veja, há um critério para que o vigor volte, há um critério para que as nossas forças sejam devolvidas a nós, há um critério para que a nossa condição humana, comparada aqui à erva e à flor, possa dar lugar a uma estrutura de força, ousadia, coragem. Qual é o critério? O critério é esperar em Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Um outro texto vai dizer para mim e para você sobre o perigo do excesso de autoconfiança. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, mas feliz, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e por ele espera. Por muitas vezes olhamos para esse texto e pensamos assim: maldito é o Ilquias quando Ilquias confiar no Joaquim. Não é isto. Maldito será Ilquias quando ele confiar em si mesmo. Ou seja, é muito claro o texto quando afirma logo na sequência que bem-aventurado ou feliz é aquele que não confia em si mesmo, mas confia em Deus. Que não deposita as suas expectativas, forças em si mesmo, mas as deposita em Deus. Maldito é aquele que confia em si mesmo, maldito é o homem que confia no homem, mas feliz, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e por ele espera. Davi no Salmo 40, salmo que meditamos semana passada, ele diz para nós: esperei com paciência pelo Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor e o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os seus passos sobre a rocha. Deus deu a ele estabilidade no tempo de instabilidade ou vulnerabilidade, porque ele aprendeu o caminho da esperança em Deus. Esperar em Deus é um desafio muito grande para mim e para você, sobretudo na cultura de tanta ansiedade. Somos tendenciosos, queremos respostas para ontem, queremos tudo na hora, no tempo em que nós achamos como ideal, e esquecemos que há um tempo de Deus, e esse tempo de Deus é perfeito, até porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu finalizo dando um destaque aqui à figura da águia que aparece como metáfora aqui no final do último verso lido. A águia, ela é sinônimo, ou ela simboliza majestade e força. E a figura da águia, ela significa essa majestade e força, não é à toa, porque a águia é um pássaro diferenciado. Ela pode voar, por exemplo, cerca de 3.000 metros de altitude. Costuma fazer seus ninhos em rochas, em altos penhascos. Normalmente, ela estabelece os seus ninhos nesses altos penhascos e faz seus ninhos nas fendas dessas rochas, para que ele suporte os ventos fortes que normalmente vêm sobre o ninho em momentos de tempestade. Mas o ninho permanece estável, porque estrategicamente ela faz o seu ninho no penhasco, mas o faz nas fendas das rochas. Jesus é a nossa rocha, Ele é que nos sustenta, e nada melhor do que construirmos a nossa vida nele, para que possamos voar bem alto como a águia, e termos a capacidade de encontrarmos segurança na nossa vida. Eu quero nesse instante, encerrando, orar por você que se vê cansado, sobrecarregado, afadigado, exausto, sem vigor, para que Deus possa te dar o privilégio da força renovada. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos em Tua presença, Senhor, nos alegramos em Ti, bendizemos o Teu nome, porque a Tua palavra permanece para sempre, a Tua palavra permanece para sempre, pelos séculos dos séculos, ela não deixa de existir como verdade eterna, independente das circunstâncias. A Tua palavra fiel permanece, o Senhor permanece, as Tuas promessas permanecem. Nesta hora, Pai, pedimos ao Senhor em oração, nos ensine
a esperarmos pelo Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Não importa se de fato somos como a erva e a flor, que murcha e cai, o que importa é que sobre a nossa vida está a palavra eterna do Senhor, e ela devolve a mim e aos meus irmãos vigor, força, fé, coragem, esperança, e voltamos a andar. Obrigado por essa realidade da Tua palavra sobre nós. Ajuda-nos a crer nela e a viver mediante essas promessas eternas do Senhor. Assim oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Estamos encerrando essa celebração. Te desejo uma ótima quarta-feira, um restante de quarta-feira na presença de Deus, um restante de semana guiado e governado por esse Deus soberano, que Ele te conduza triunfantemente e que Ele renove suas forças, seu vigor, sua fé e sua esperança. Deus te abençoe. Amém.